A última vez que Rafael viu sua esposa, ela estava na porta da cobertura deles, banhada pela suave luz da manhã, com um sorriso gentil no rosto. Ela estava grávida de 6 meses do primeiro filho, e para ele era a imagem perfeita da felicidade doméstica. Ele lhe mandou um beijo, prometeu que não se atrasaria e saiu da vida dela para sempre. Ele ainda não sabia disso. O que ele descobriria nos 9 meses seguintes não apenas destruiria seu mundo, mas redefiniria o próprio significado de poder, amor e perda. Esta é a história de como uma mulher desapareceu para se encontrar, e como um homem teve que perder tudo para finalmente enxergar a verdade. Antes de mergulharmos nessa história de arrepiar, reserve um momento para deixar um comentário abaixo com o nome da sua cidade. É sempre fascinante ver de onde todos estão acompanhando esta jornada. Agora, vamos começar. O sol do final da tarde era um rio de ouro líquido, entrando pelas janelas panorâmicas da cobertura que Ana chamava de lar. Ele brilhava nas pernas cromadas do sofá italiano minimalista, aquecia os pisos de mármore polido e projetava longas sombras que se estendiam das esculturas abstratas até a cozinha de última geração. Aos 28 anos, Ana vivia uma vida que a maioria das pessoas só via em revistas. Ela era a linda esposa, grávida de 6 meses, de Rafael Vasconcelos, um carismático magnata do mercado imobiliário cuja ambição era tão vasta quanto a paisagem urbana da cidade de São Paulo, visível da varanda deles. A vida deles era uma coleção cuidadosamente curada de momentos perfeitos. Viagens de fim de semana para o litoral, brincos de diamante surpresa deixados em seu travesseiro, jantares românticos em restaurantes com listas de espera de 1 ano. Rafael era um mestre dos grandes gestos, um homem que sabia construir um império e, aparentemente, um casamento perfeito. Ana já havia acreditado nessa perfeição com cada fibra de seu ser. Ela se apaixonou por sua inteligência afiada, seu sorriso desarmante e a maneira como ele a fazia se sentir a única pessoa em uma sala lotada. Ele era sua âncora, seu parceiro, seu futuro. Mas, ultimamente, a âncora parecia à deriva. Uma mudança sutil, quase imperceptível, havia ocorrido na arquitetura do relacionamento deles. A base parecia menos estável. A agenda de Rafael, antes previsível, havia se tornado uma bagunça caótica de reuniões noturnas que se estendiam até a madrugada e viagens de negócios de última hora que ele só mencionava enquanto arrumava a mala. O afeto fácil que os definia, os toques casuais, as piadas sussurradas, havia sido substituído por uma distância educada, quase formal. Quando ele a olhava, seus olhos pareciam ver através dela, sua mente já no próximo negócio, na próxima conquista. Ana tentou racionalizar. Era o estresse de uma nova aquisição. Ela dizia a si mesma. Era a pressão de manter seu império. Ou talvez, apenas talvez, fosse ela. A gravidez a havia tornado mais sensível, suas emoções um mar turbulento de hormônios. Ela se pegava escrutinando cada palavra, cada olhar dele, procurando rachaduras em uma fachada que ela desesperadamente queria que permanecesse impecável. Ela estava sendo apenas um clichê? A esposa grávida, carente e hormonal? O pensamento a fazia se encolher. Determinada a preencher o crescente abismo entre eles, ela dobrou seus esforços. Ela se tornou o epítome da esposa amorosa e solidária. Ela cozinhava suas refeições favoritas, mesmo quando o cheiro fazia sua náusea matinal atacar. Ela deixava pequenos bilhetes em sua pasta, cheios de palavras de encorajamento e amor. Ela lhe enviava fotos do ultrassom do filho, que ainda não havia nascido. Pequenas imagens em preto e branco de um futuro que ela estava construindo para eles, para a família deles. Olha as mãozinhas dele, Rafa.
Ela enviava por mensagem, seu coração inchado de um amor tão feroz que quase doía. Ele está acenando para você. As respostas dele eram sempre atrasadas, sempre breves. Que incrível, né? Mal posso esperar para conhecê-lo. As palavras estavam certas, mas o sentimento estava errado. Eram vazias, como ecos em uma sala sem vida. Uma noite ela esperou por ele, com uma panela de seu molho bolonhesa favorito fervendo no fogão. O relógio passou das 8, depois das 9, depois das 10. Ela ligou para o celular dele, que foi direto para a caixa postal. Ela enviou uma mensagem, sem resposta. Pouco depois das 11, ele entrou, com um leve cheiro de um perfume que não era o dela e o frio de uma noite urbana. Desculpa, querida, ele disse, afrouxando a gravata enquanto passava por ela. O negócio do edifício Henderson é um monstro. Estou exausto. Ele não a beijou, nem sequer olhou para a mesa lindamente posta. Ele apenas seguiu para o banho, deixando-a sozinha na cozinha, o cheiro de sua infidelidade pairando no ar, mais potente do que o aroma de sua refeição cuidadosamente preparada. Ela ficou ali por um longo tempo, com uma mão descansando protetoramente sobre sua barriga inchada. O bebê chutou, um pequeno e insistente movimento contra a palma de sua mão. Era um lembrete da vida que ela estava nutrindo, uma vida que ela tinha que proteger. Naquele momento, cercada pela opulenta vaidade de sua vida perfeita, Ana sentiu um medo frio invadir seus ossos. Aquilo não era apenas uma reação hormonal exagerada, era real. O belo sonho que ela estava vivendo estava se desfiando nas bordas, e ela estava apavorada com o que aconteceria quando ele finalmente desvendasse por completo. Ela precisava saber a verdade, mesmo que isso a destruísse. A decisão foi impulsiva, nascida da necessidade desesperada de recuperar um pedaço do homem que ela estava perdendo. Por dias, a distância entre eles havia se transformado em um abismo silencioso. Rafael era um fantasma na casa deles, um espectro que deixava para trás o cheiro de perfume caro e uma persistente sensação de desconforto. Ana sabia que não conseguiria suportar outra noite de normalidade fingida, de sentar-se à mesa de jantar com um estranho usando o rosto de seu marido. Ela precisava fazer algo, fazer um gesto tão inegavelmente amoroso que teria que romper a parede que ele havia construído ao redor de si mesmo. Então, em uma noite de terça-feira, com uma chuva incessante batendo nas janelas da cobertura, ela decidiu fazer uma surpresa para ele. Ela embalou um jantar gourmet em uma bolsa térmica, sanduíches de rosbife na ciabatta, uma garrafa de sopa de tomate quente e os bolinhos de chocolate que ele adorava. Era uma lembrança dos primeiros dias de namoro, quando eram jovens e sem dinheiro, e uma refeição compartilhada em seu escritório apertado parecia mais íntima do que qualquer restaurante 5 estrelas. Ela queria lembrá-lo disso, do tempo em que eles eram apenas Ana e Rafael, antes dos milhões, da cobertura e do peso sufocante das expectativas. A viagem até o centro da cidade foi um borrão de ruas escorregadias e o barulho rítmico dos limpadores de para-brisa, cada movimento um metrônomo contando até um momento que ela ainda não conseguia entender. A Torre Vasconcelos era um monólito imponente de vidro e aço, um monumento à ambição de Rafael. O saguão estava quase deserto, o segurança acenando familiarmente para ela, enquanto se dirigia para o elevador privativo, que ia diretamente para o andar executivo. A viagem de 30 segundos pareceu uma eternidade. A cada andar que subia, sua ansiedade apertava o cerco. E se ele ficasse irritado? E se isso fosse uma atitude estúpida e desesperada? Ela afastou os pensamentos, segurando a bolsa de jantar como um escudo. Ela era a esposa dele. Ela estava carregando o filho dele. Ela tinha todo o direito de estar ali.
As portas do elevador se abriram para um corredor de silêncio abafado e caro. O carpete macio absorvia o som de seus passos. A maioria dos escritórios estava escura, mas uma fresta de luz escapava por baixo da porta no final do corredor, o escritório de Rafael. À medida que se aproximava, ela ouviu um som que não pertencia ao silêncio estéril e profissional do andar corporativo. Risadas. Uma risada de mulher, leve e solta, seguida pela risada mais profunda e rouca de Rafael. O coração de Ana batia forte em suas costelas. Ela diminuiu o passo, o fôlego preso na garganta. Ela se aproximou sorrateiramente dos últimos metros até a porta, que estava ligeiramente entreaberta. Espiando pela abertura estreita, o mundo dela girou em seu eixo. Rafael não estava em sua mesa, enterrado em papéis. Ele estava no luxuoso sofá de couro, de frente para a janela. As luzes da cidade eram um pano de fundo brilhante para sua traição. E ele não estava sozinho. Uma mulher com cabelo liso e escuro e um vestido vermelho justo estava aninhada ao lado dele, com a cabeça apoiada em seu ombro. Era Simone, a nova chefe de marketing dele, uma mulher que Ana havia conhecido brevemente em um evento da empresa. Uma mulher cuja ambição afiada ela havia notado com um lampejo de admiração profissional. Mas aquilo não era profissional. O braço de Rafael estava envolto nela, seus dedos brincando com uma mecha de seu cabelo. Ele se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido, e Simone riu novamente, inclinando a cabeça para trás para olhá-lo. O olhar que eles trocaram não era de uma atração passageira ou de um erro de bêbado. Era um olhar de intimidade profunda e estabelecida, de devoção. Ele olhava para Simone da mesma forma que costumava olhar para ela. Ana sentiu o ar sair de seus pulmões em um suspiro silencioso e rouco. A bolsa de jantar de repente pareceu incrivelmente pesada, seu calor uma cruel zombaria do frio que se espalhava por suas veias. Ela viu Simone se esticar e traçar a linha do maxilar dele com um dedo perfeitamente cuidado, um gesto de posse tão casual, tão confiante, que fez o estômago de Ana se contrair. Ela se afastou da porta, seus movimentos rígidos e robóticos. Ela não fez barulho, ela não correu, ela não chorou. Ainda não. Uma clareza estranha e arrepiante a invadiu. O choque foi tão profundo que transcendeu a dor, deixando para trás um entorpecimento oco. Aquilo não era apenas um caso, era uma substituição. Ele não havia apenas encontrado outra mulher. Ele havia encontrado outra vida, uma que não a incluía, nem ao filho deles. Ela se virou e caminhou de volta pelo corredor longo e silencioso, seu reflexo uma figura fantasmagórica nas paredes de vidro polido. Ela entrou no elevador, com a bolsa de jantar ainda em sua mão, e apertou o botão para o saguão. Quando a porta se fechou, selando-a com a verdade devastadora, ela finalmente olhou para a bolsa. O sonho do futuro deles, da família deles, não estava apenas quebrado. Era uma mentira, e ela tinha sido a única a vivê-lo. A descida de volta ao térreo foi o começo de uma queda muito mais longa e profunda. A noite foi um borrão sufocante e sem dormir. Ana deitou-se na cama king size deles, o espaço ao lado dela frio e vazio, até que Rafael finalmente entrou em algum momento depois das 2 da manhã. Sua respiração pesada com o cheiro do perfume de outra mulher e das mentiras de um dia inteiro. Ela não se moveu. Ela não falou. Ela apenas ficou ali, com os olhos bem abertos na escuridão, sua mão descansando em sua barriga, sentindo os chutes rítmicos e inocentes do filho que estava preso a uma vida construída na base do engano. A imagem de Rafael e Simone naquele sofá estava gravada em sua mente, um filme silencioso e em loop de traição
que se repetia incessantemente. Na manhã seguinte, ela tentou. Pelo bem do filho, pelo bem dos votos em que ela um dia acreditou, ela fez uma última e desesperada tentativa de salvar os destroços. Ela encontrou Rafael na cozinha, já vestido com um terno impecável, passando e-mails em seu celular enquanto bebia seu café expresso. "Rafael, precisamos conversar", ela disse, sua voz surpreendentemente firme, embora seu interior estivesse tremendo. Ele ergueu o olhar, um lampejo de aborrecimento cruzando suas feições antes de ele suavizá-lo com seu habitual sorriso encantador. "Bom dia, linda. Pode esperar? Tenho reuniões seguidas a partir das 8. O negócio do edifício Henderson está em um estágio crítico." Não pode esperar", ela insistiu, parando na frente dele, bloqueando seu caminho para a porta. "Isso é importante." Ele suspirou, um som de pura e indisfarçável impaciência. "Ana, seja o que for, podemos conversar sobre isso hoje à noite. Prometo. Chegarei em casa mais cedo." Ele se inclinou para beijar sua bochecha, um gesto perfunctório e desdenhoso. "Não se estresse, tá? Não é bom para o bebê." E foi isso, a maneira casual e condescendente com que ele usou o filho deles como uma ferramenta para controlá-la, para silenciá-la. Foi o golpe final e brutal. Naquele instante, algo dentro dela se rompeu. O coração partido, o choque, o luto, tudo se juntou em um diamante frio e duro de resolução. Ela percebeu com uma certeza arrepiante que não havia nada que ele pudesse dizer que consertaria aquilo. Um pedido de desculpas seria uma mentira. Uma promessa seria um insulto. A confiança que havia sido a base de seu casamento não estava apenas rachada, estava pulverizada em pó. Você não podia reconstruir sobre o pó. Enquanto ele saía pela porta mandando um beijo descuidado, Ana não via mais seu marido. Ela via um estranho, um ator muito convincente, que havia interpretado o papel de um marido amoroso enquanto vivia uma vida dupla, e ela não seria sua plateia por mais um dia. A decisão de partir não foi uma escolha dramática e cheia de lágrimas. Foi uma conclusão tranquila e lógica. Ela não podia criar seu filho em uma casa cheia de mentiras. Ela não podia deixar seu filho crescer pensando que o que seu pai fazia era aceitável, que o amor era descartável. Ela tinha que protegê-lo, e para fazer isso, ela tinha que desaparecer. O resto do dia, ela se moveu com uma eficiência estranha e distante. O luto ainda estava lá, uma pedra pesada em seu peito, mas agora estava coberto por um senso de propósito. Ela sentou-se em seu laptop, não comprando roupas de bebê de grife, mas pesquisando pequenas cidades esquecidas no litoral, lugares onde uma pessoa poderia ser anônima, onde o mar pudesse lavar o passado. Ela entrou em contato com uma prima distante, com quem não falava há anos, uma mulher que vivia uma vida tranquila em Florianópolis, e fez perguntas vagas sobre o litoral sul do Brasil. Ela começou a se extrair silenciosamente da vida que Rafael havia construído para ela. Ela foi ao banco e sacou alguns milhares de reais em dinheiro, uma quantia pequena o suficiente para não levantar suspeitas. Ela organizou seus pertences, embalando uma única mochila discreta, com apenas os itens mais essenciais: roupas confortáveis, alguns livros queridos, as vitaminas pré-natais que ela nunca perdia, e um pequeno ursinho de pelúcia surrado que havia sido seu quando criança. Todo o resto, as bolsas de grife, as joias caras, a vida que ela um dia havia valorizado, ela deixou para trás. Era tudo apenas parte do cenário, adereços em uma peça da qual ela não fazia mais parte. Seu ato final foi o mais doloroso. Ela entrou no quarto deles e pegou a grande foto de casamento com moldura de prata do criado mudo. Era uma foto deles em uma praia em Angra dos Reis,
ambos bronzeados e rindo, a imagem da felicidade. Com dedos dormentes, ela abriu a parte de trás da moldura, tirou a foto e a rasgou ao meio, o som do papel rasgando, uma ruptura final e definitiva do laço deles. Ela deixou a moldura vazia no criado mudo, um testemunho silencioso e severo do que ele havia quebrado. Ela escondeu a mochila embalada no fundo de seu armário, atrás de uma fileira de vestidos de festa que ela nunca mais usaria. Enquanto olhava ao redor da cobertura silenciosa e opulenta, ela sentiu uma profunda sensação de desapego. Aquilo não era mais o lar dela. Era uma gaiola dourada, e ela tinha acabado de encontrar a chave. Ela esperaria o momento certo, uma hora em que ele estivesse em uma de suas viagens de negócios, e então ela sairia pela porta e nunca mais olharia para trás. Ela não estava fugindo. Ela estava correndo em direção a um futuro que ela mesma construiria, para si mesma e para seu filho. Um futuro construído na verdade, não em mentiras. Rafael chegou em casa 2 dias depois, cantarolando uma música de um comercial que ele tinha ouvido no rádio. Ele estava em alta. O negócio do edifício Henderson havia sido um sucesso massivo, um testemunho de sua proeza, e ele havia passado as últimas 48 horas comemorando com Simone em um hotel boutique, uma celebração que havia solidificado a parceria secreta deles, tanto nos negócios quanto no prazer. Ele entrou na cobertura, esperando encontrar Ana no sofá, provavelmente dormindo com um livro no colo, pronta para ser apaziguada com uma história sobre sua exaustiva viagem de trabalho e um presente do aeroporto. Em vez disso, ele foi recebido por um silêncio perturbador. O apartamento estava impecável, arrumado demais. Não havia revistas na mesa de centro, nem um copo de água semi-vazio na bancada. Parecia estéril, como um quarto de hotel que acabara de ser limpo. "Ana!", ele chamou, sua voz ecoando levemente no vasto espaço. Nenhuma resposta. Ele entrou no quarto. A cama estava perfeitamente arrumada. Ele verificou o armário. Uma parte significativa das roupas dela havia desaparecido. Não os vestidos caros ou os ternos de grife. Ele notou com uma estranha sensação de alívio, mas as coisas do dia a dia dela. Jeans, blusas, sapatos confortáveis. Ele entrou no banheiro. A escova de dentes dela havia sumido, junto com seu sabonete facial favorito e as vitaminas pré-natais com as quais ela era tão diligente. Um lampejo de irritação acendeu dentro dele. Aquilo era algum tipo de jogo? Uma punição dramática e passivo-agressiva por sua ausência? Ele pegou o celular para ligar para ela, pronto para dar uma bronca em seu comportamento infantil. Foi então que ele viu, sentado no criado mudo dela, o celular dela, e ao lado dele, a moldura de prata vazia, seu vidro encarando-o como um olho cego. Um frio nó de pavor começou a se formar em seu estômago. Aquilo não era um jogo. Ana jamais deixaria seu celular para trás. Era sua tábua de salvação, sua conexão com a família, com seu médico, com o mundo. Ele ligou freneticamente para a mãe dela, a irmã, as 2 amigas mais próximas. Cada conversa era a mesma. Ninguém a tinha visto. Ninguém tinha notícias dela. A última pessoa a falar com ela foi há 3 dias. E ela tinha aparecido, nas palavras deles, um pouco para baixo, mas bem. O pânico, real e puro, finalmente se instalou. Ele ligou para a polícia, sua voz uma atuação convincente de um marido angustiado à beira do colapso. Os policiais que chegaram foram profissionais, mas distantes, suas perguntas afiadas e investigativas. Eles tinham brigado? Havia algum problema financeiro? Ela estava infeliz? Rafael interpretou seu papel com perfeição,
pintando um quadro de um casamento feliz e de uma esposa grávida profundamente amada, embora emocionalmente frágil. No dia seguinte, a história explodiu. Esposa grávida do milionário Rafael Vasconcelos desaparece sem deixar rastros. O rosto sorridente de Ana foi estampado em sites de notícias e telas de televisão. A mídia desceu como abutres, suas câmeras e microfones, uma presença constante do lado de fora da Torre Vasconcelos. Rafael, guiado por uma equipe de especialistas em relações públicas de alto preço, abraçou o papel do marido de luto. Ele deu entrevistas coletivas lacrimejantes, sua voz falhando enquanto ele implorava por qualquer informação para que sua amada Ana voltasse para casa. Ele anunciou uma recompensa de R$100 mil, um valor projetado para sinalizar desespero e imensa riqueza. O público comprou a história. A simpatia veio de todos os cantos. Ele era o herói trágico, o homem poderoso levado aos joelhos por uma cruel reviravolta do destino. No entanto, em particular, a narrativa era muito diferente. Nos momentos roubados que ele tinha com Simone, seu luto público se transformava em uma raiva amarga e ressentida. Ela está fazendo isso para me punir. Ele espumava durante uma ligação telefônica sussurrada. Ela deve ter descoberto. Essa é a maneira dela de me destruir, de me fazer parecer o vilão. Simone, por sua vez, tentou ser solidária, mas uma semente de ressentimento estava começando a criar raízes. Ela havia concordado em ser a amante de um homem poderoso e carismático, uma posição que vinha com glamour e emoção. Ela não havia concordado com aquilo. A presença fantasmagórica de Ana estava em toda parte. Ela estava nos olhares de simpatia de estranhos, nos sussurros abafados dos colegas de Rafael, no próprio ar da cobertura que ainda parecia pertencer a outra mulher. Ana, em sua ausência, havia se tornado uma mártir, uma santa. E Simone era, por padrão, a vilã de uma história que ela não conseguia controlar. As súplicas públicas de Rafael ficaram mais desesperadas, sua atuação mais polida. Ele se sentou para uma entrevista em horário nobre, enxugando os olhos secos enquanto olhava diretamente para a câmera. Ana, meu amor, se você puder ver isso, por favor, nos diga que você está segura. Não posso viver sem você. Nosso filho precisa de sua mãe. Eu preciso de você. Mas à medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em um mês, a investigação estagnou. Não havia pistas, nem avistamentos, nem atividade em suas contas bancárias ou cartões de crédito. Era como se Ana tivesse simplesmente saído de sua vida e se dissolvido no ar. A fachada pública de Rafael começou a rachar sob a pressão de suas próprias mentiras. O abismo entre sua fúria privada e seu luto público se alargando em um abismo insustentável. Ele era o marido preocupado para o mundo, mas no meio da noite, olhando para o espaço vazio ao lado dele na cama, ele era apenas um homem assombrado pelo fantasma de uma mulher que ele havia subestimado fatalmente. Enquanto Rafael Vasconcelos atuava para as câmeras em São Paulo, Ana estava a 3.000 quilômetros de distância, respirando o ar salgado e úmido da região da Costa Verde, no Rio de Janeiro. Ela se tornou Clara, um nome que ela tirou de um romance que amava. A cidade que ela escolheu era um pequeno ponto esquecido no litoral, chamado Paraty. Era um lugar de casas caiçaras desgastadas pelo tempo, uma única rua principal com uma mercearia e um restaurante, e uma praia acidentada e varrida pelo vento, onde as ondas implacáveis do Oceano Atlântico batiam em formações rochosas vulcânicas. Era o lugar perfeito para ser invisível. Seu novo lar era uma pequena cabana de madeira localizada em uma falésia com vista para o oceano. Era antiga, rangia ao vento
e o cheiro de sal e madeira úmida estava permanentemente gravado em suas paredes. Após a opulência estéril e moderna da cobertura, a cabana parecia maravilhosamente real e ancoradora. Ela pagou os primeiros 6 meses de aluguel em dinheiro a um senhor de idade que parecia mais interessado em sua promessa de cuidar do pequeno jardim do que em sua falta de referências. A vida como Clara era simples, tranquila e anônima. Ela era a recém-chegada educada e solitária que mantinha-se reservada. Ela fazia suas compras às terças-feiras, sorria para a caixa e voltava para sua cabana. Seus dias caíram em um ritmo gentil e curativo. Ela acordava com o sol, preparava um café da manhã simples e passava horas caminhando na praia, a areia fria afundando sob seus pés. Ela observava os pescadores consertando suas redes e as aves marinhas mergulhando em busca de suas presas. A vasta e agitada extensão do oceano fazia seus próprios problemas parecerem pequenos e controláveis. O rugido constante das ondas era um bálsamo calmante para sua alma fraturada, lavando o barulho e o engano de sua antiga vida. Para se sustentar, ela recorreu às suas habilidades como designer gráfica, uma carreira que ela havia colocado em segundo plano para se tornar a Sr. Rafael Vasconcelos. Ela encontrou trabalho freelance online, através de plataformas que lhe permitiam trabalhar para clientes em todo o mundo, recebendo pagamentos por meio de um sistema seguro e não rastreável. Seu trabalho era sua conexão com o mundo exterior, mas era uma conexão em seus próprios termos, filtrada pela segurança de uma tela e um pseudônimo. Ela evitava meticulosamente criar qualquer registro oficial. Ela não tirou carteira de motorista. Ela não se registrou para votar. Mais importante, ela evitou médicos. Ela sabia que era um risco, mas o medo de ser encontrada era maior do que seu medo do desconhecido. Ela comprou livros sobre parto e se preparou para a tarefa monumental à frente. Ela era uma boa aluna, diligente e focada. Ela aprendeu sobre técnicas de respiração, posições de parto e como lidar com possíveis complicações. Sua gravidez se tornou sua jornada privada e sagrada, uma parceria apenas entre ela e seu filho que ainda não havia nascido. À noite, ela se sentava perto da janela, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de lavanda e rosa, e escrevia. Ela encheu diários com cartas para seu filho, contando-lhe não sobre o pai que os havia traído, mas sobre a vida que ela sonhava para ele. Uma vida de honestidade, resiliência e força silenciosa. Ela escreveu sobre a coragem que é necessária para se afastar de algo que está quebrado e a força que é necessária para construir algo novo a partir dos destroços. Quero que você conheça o som do oceano, meu amor. Ela escreveu uma noite, com a mão descansando em sua barriga, que agora estava grande e esticada. Quero que você saiba que seu mundo não é definido por torres de vidro e promessas vazias, mas pelas marés, pelas estrelas e pela bondade de seu próprio coração. Você é meu novo começo. Você é meu novo mundo corajoso. Os meses se passaram. Sua barriga cresceu, assim como sua confiança. Ela não era mais Ana Vasconcelos, a esposa do milionário. Ela era Clara, uma mulher que se sustentava sozinha, apoiada não pela riqueza de um homem, mas por sua própria engenhosidade e determinação. Seu parto começou em uma noite selvagem e tempestuosa no final do inverno. O vento uivava ao redor da pequena cabana e a chuva batia nas janelas em folhas furiosas e horizontais. A energia acabou, mergulhando-a na escuridão, iluminada apenas por algumas velas que ela havia preparado. Ela estava sozinha, aterrorizada, mas também estranhamente fortalecida. Enquanto a tempestade se alastrava lá fora,
Um tipo diferente de tempestade se alastrava dentro dela. Era primordial, doloroso e totalmente transformador. Não havia médicos, enfermeiras, nenhum marido segurando sua mão. Havia apenas ela, a antiga sabedoria de seu corpo e o amor feroz e protetor pelo filho que ela estava prestes a conhecer. Nas horas antes do amanhecer, quando a tempestade finalmente começou a diminuir, seu filho nasceu. Ela o puxou para o peito, seu corpinho minúsculo e quente escorregadio contra o dela, e seu primeiro choro se misturou com o som das ondas recuando. Ela olhou para seu rostinho perfeito e enrugado, e lágrimas de exaustão, alívio e amor avassalador escorreram por seu rosto. Ela tinha conseguido. Ela o tinha trazido ao mundo, em segurança, em seus próprios termos. Ela o chamou de Noé, um nome que significava descanso e conforto. Ele era sua arca na tempestade, sua promessa de um novo começo. Segurando-o em seus braços na cabana tranquila e à luz de velas, com o oceano como testemunha, Ana sentiu uma profunda sensação de paz. Ela havia sido apagada, mas em seu lugar, uma nova mulher havia nascido. Uma mãe, uma sobrevivente, uma força a ser reconhecida. Nos meses que se seguiram ao desaparecimento de Ana, o mundo cuidadosamente construído de Rafael começou a desmoronar, fio por fio insidioso. Ele sempre se viu como o único arquiteto de seu sucesso, o visionário, o negociador. Ele via Ana como um acessório bonito e solidário à sua vida, a pessoa que gerenciava os detalhes domésticos triviais para que ele pudesse se concentrar no trabalho importante de construir seu império. Ele nunca entendeu que ela não era apenas um acessório, ela era a base. Ana havia sido a força silenciosa e invisível por trás de sua persona pública e polida. Era ela quem lembrava os aniversários de seus clientes e as flores favoritas de suas esposas. Era ela quem organizava perfeitamente os jantares de caridade e as festas corporativas que eram cruciais para o networking, garantindo que cada detalhe fosse perfeito, desde as mesas até as harmonizações de vinho. Era ela quem gerenciava a agenda social deles com a precisão de um estrategista militar, criando a ilusão sem esforço de um homem que tinha tudo. Sem ela, as rachaduras começaram a aparecer. Ele perdia reuniões importantes porque havia esquecido de verificar a agenda compartilhada que ela costumava gerenciar. Ele ofendeu um potencial investidor ao esquecer seu nome, um detalhe que Ana teria ensinado a ele antes do evento. Negócios que antes pareciam certos começaram a fraquejar. Seu lendário toque de Midas parecendo tê-lo abandonado. Seus colegas e rivais começaram a sussurrar. O desaparecimento de sua esposa foi uma tragédia. Sim, mas o subsequente declínio em sua perspicácia nos negócios foi uma fraqueza. E no mundo deles, fraqueza era sangue na água. Os rumores sobre seu caso com Simone, antes especulações sussurradas, começaram a ganhar força. Um ex-assistente descontente, demitido por Rafael em um ataque de fúria, vazou detalhes de suas frequentes reuniões noturnas com sua chefe de marketing. A história não chegou às notícias principais, mas circulou com velocidade venenosa pelos círculos íntimos da elite empresarial e social de São Paulo. A simpatia pública que antes era seu escudo começou a se desgastar, substituída por uma suspeita cínica e sabida. Ele não era mais o herói trágico. Ele estava se tornando um pária. Seu relacionamento com Simone, que havia sido uma fuga emocionante, azedou em uma codependência tóxica. Simone havia sido atraída pelo titã da indústria poderoso e confiante. O homem com quem ela agora vivia era uma sombra daquela pessoa, irritável, paranoico e obcecado com sua esposa desaparecida.
Ela havia se mudado para a cobertura, uma mudança que ela havia sonhado, mas sentia como se estivesse ocupando um museu dedicado a Santa Ana. Rafael se recusou a se livrar das coisas de Ana. As roupas dela ainda pendiam no armário, os livros dela ainda estavam no criado mudo, o perfume dela ainda pairava levemente no ar. Simone se sentia como um fantasma assombrando a vida de outra mulher. Ela ressentia a presença persistente e santificada de Ana. Ela ressentia os olhares de pena que recebia das pessoas que sabiam ou suspeitavam de seu papel na dissolução do casamento. E, acima de tudo, ela ressentia a crescente incapacidade de Rafael de separar ela de sua queda. Se você não tivesse sido tão descuidado, ela talvez nunca tivesse descoberto. Ele rosnou para ela uma noite, depois de perder um grande contrato. Eu fui descuidada? Simone retrucou, sua voz pingando escárnio. Você era o casado, Rafael. Você era o que mentia para ela todos os dias. Isso não é minha culpa. Esta é a bagunça que você fez. As brigas se tornaram mais frequentes, mais cruéis. O glamour do caso havia desaparecido, revelando a feia realidade por baixo. Um relacionamento construído em cima do engano e da conveniência não podia resistir à pressão real. Simone começou a ver Rafael não como um protetor poderoso, mas como um homem fraco batendo em retirada nos destroços de sua própria criação. Sua riqueza, que antes era um poderoso afrodisíaco, agora parecia uma compensação vazia pela falta de caráter dele. Ela começou a enviar discretamente seu currículo, construindo sua própria estratégia de saída. Ela havia se apegado a uma estrela cadente e era inteligente o suficiente para saber quando era a hora de se desapegar. Rafael, enquanto isso, estava preso em uma espiral descendente de sua própria criação. Ele bebia mais, dormia menos. Ele se pegava vagando pela cobertura silenciosa e cavernosa à noite, tocando as coisas que Ana havia deixado para trás. Uma estranha mistura de fúria e um anseio tão profundo que parecia uma dor física. Ele havia pensado que poderia ter tudo, a esposa devotada e a amante emocionante. Ele havia acreditado que estava no controle. Agora ele estava perdendo tudo e não conseguia entender por quê. Ele havia calculado mal fatalmente o valor do que tinha e o verdadeiro custo de sua traição estava apenas começando a chegar. O Gala da Esperança Dourada era a joia da temporada filantrópica de São Paulo, um evento glamuroso onde o dinheiro antigo e o novo poder da cidade se chocavam. Para Rafael, era mais do que uma festa. Era uma tábua de salvação. Seus negócios estavam sangrando, sua reputação estava em frangalhos e ele precisava desesperadamente de novos investidores. Ele precisava projetar uma imagem de estabilidade e força para lembrar ao mundo que ele ainda era Rafael Vasconcelos, o homem que podia mover montanhas. Ele chegou sozinho, com Simone finalmente e oficialmente o deixando na semana anterior. Uma partida que parecia menos um coração partido e mais como outro ativo sendo liquidado. Ele se moveu pelo opulento salão de festas, com uma taça de champanhe na mão, forçando um sorriso, apertando mãos, seus olhos vasculhando a multidão em busca de potenciais patrocinadores. Ele sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. Os abutres estavam circulando. Ele podia sentir os olhos deles sobre ele, seus sussurros seguindo-o como uma sombra. E então, a sala ficou quieta. Não um silêncio repentino e dramático, mas uma onda lenta e contínua de imobilidade que começou na entrada e se espalhou pela multidão. Cabeças se viraram, conversas falharam. Rafael se virou, irritado com a distração, e seu mundo parou. Parada na porta em arco, emoldurada pela luz, estava Ana. Mas não era a Ana que ele se lembrava.
A mulher suave e complacente que ele havia dado como garantida havia sumido. Em seu lugar, havia uma deusa. Ela estava radiante, vestida com um deslumbrante vestido verde esmeralda que se agarrava às suas curvas, seu cabelo penteado em ondas elegantes, seu rosto iluminado por uma confiança serena e inabalável. Ela parecia poderosa, parecia magnífica, e ela não estava sozinha. Aninhado em seus braços, envolto em um cobertor de cachemir macio, estava um lindo bebê com uma mecha de cabelo escuro e os olhos calmos e observadores de sua mãe. Rafael sentiu a taça de champanhe escorregar de seus dedos dormentes, quebrando no chão de mármore com um som que parecia ecoar a destruição de sua própria compostura. Era ela. Depois de 9 meses de silêncio, de nada, aqui estava ela, parecendo ter acabado de sair de um sonho, o dele, o que ele havia destruído. Antes que ele pudesse se mover, antes que ele pudesse processar o que estava vendo, várias das figuras mais influentes da cidade, as mesmas pessoas que Rafael estava desesperado para impressionar, se uniram a Ana. Havia Jonathan Monteiro, o respeitado chefe da Fundação de Caridade da Gala, que a cumprimentou com um beijo paterno e caloroso na bochecha. Havia Eleonora Menezes, sem parentesco, mas a matriarca de uma das famílias mais antigas de São Paulo, que murmurou para o bebê. Um burburinho percorreu a multidão quando a verdade veio à tona. Ana não era apenas uma convidada. Um rápido olhar para o programa do evento na mão de um convidado próximo confirmou o impensável. Na lista de membros do conselho da fundação havia um novo nome: Ana Dubois, o nome de solteira de sua mãe. Ela não apenas sobreviveu, ela ascendeu. A posição naquele conselho era algo que Rafael havia cobiçado por anos, um assento que garantia acesso e influência, e ela o havia conquistado. Ela se movia pela sala com uma graça natural, ignorando educadamente a própria existência de Rafael. Ela ria com um bilionário da tecnologia, discutia política com um senador e encantava todos que encontrava. Ela não era a vítima, ela era a vencedora. Finalmente, Rafael conseguiu encurralá-la perto de um terraço isolado. "Ana!" ele respirou, sua voz rouca. "O que é isso? Onde você esteve?" Ela se virou para ele, sua expressão não de raiva ou dor, mas de uma avaliação fria e distante. Ela ajeitou Noé em seus braços. "Eu estive construindo uma vida, Rafael. Uma de verdade." "Uma vida? Você desapareceu." "Eu pensei." "Todos nós pensamos que você estava." "Você pensou que eu estava o quê? Uma vítima? Desamparada?" Ela completou por ele, um pequeno sorriso sabichão brincando em seus lábios. "Você pensou que eu não poderia sobreviver sem você. Esse sempre foi o seu maior erro. Você nunca realmente me viu." "Eu quero ver meu filho", ele disse, seus olhos fixos no bebê. "O nome dele é Noé", ela disse, sua voz firme e protetora. "E não, você não pode. Não assim. Eu parti para protegê-lo de um mundo de mentiras e traição. Eu não o trarei de volta para ele." Do outro lado da sala, Simone, que havia vindo para a gala com um novo, mais velho e mais estável benfeitor, observava a troca. Ela viu a dinâmica de poder, clara como o dia. Ela viu a maneira como as pessoas se aglomeravam em torno de Ana, o respeito e a admiração genuínos em seus olhos. Ela viu a maneira como Rafael olhava para sua esposa, derrotado, desesperado, totalmente impotente. Naquele momento, Simone soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa ao deixá-lo. Ele não havia apenas perdido a esposa, ele havia perdido a fonte de seu poder. Ele era um homem vazio, e Ana era quem finalmente o havia exposto. Rafael estendeu a mão,
como se para tocar a bochecha de Noé. Mas Ana deu um passo para trás, seus olhos como lascas de gelo. Não, ela disse, sua voz baixa, mas carregando o peso de uma ordem de ferro. Você não tem o direito. Você abriu mão desse direito há 9 meses em um sofá de couro em seu escritório. Ela virou as costas para ele, deixando-o parado sozinho no terraço, os sons da festa, de seu sucesso, invadindo-o. Ele era o fantasma agora, invisível em uma sala, onde sua esposa era o sol brilhante. O gala da Esperança Dourada não foi um fim, foi uma declaração. Nas semanas que se seguiram, as tentativas desesperadas de Rafael de contatar Ana foram recebidas com uma parede de silêncio impenetrável. Suas ligações eram redirecionadas para a assistente dela, uma mulher profissionalmente eficiente, que o informou que a agenda da Sra. Dubois estava cheia. Seus e-mails ficaram sem resposta. Os documentos legais que chegaram em seu escritório não eram para um divórcio bagunçado e emocional, mas para um acordo de pensão alimentícia e custódia meticulosamente preparado por um dos principais advogados de direito da família da cidade. Os termos eram inegociáveis. Ele forneceria apoio financeiro e, em troca, seria concedida a ele visitação supervisionada 2 vezes por mês em um local neutro, mediante a conclusão de um curso de gerenciamento de raiva e coparentalidade exigido pelo tribunal. Não havia espaço para discussão. Era um acordo de negócios, e ela tinha todas as cartas na mão. Ana, ou melhor, a Sra. Dubois, havia jogado sua mão com uma precisão magistral. A história de seu retorno foi ainda mais atraente do que a história de seu desaparecimento. Ela deu uma, e apenas uma, entrevista exclusiva a um jornalista respeitado. Ela não jogou lama ou se deleitou com os detalhes sórdidos do caso de Rafael. Em vez disso, ela falou com eloquência e paixão sobre os desafios sistêmicos enfrentados por mulheres e crianças em crise. Ela anunciou que estava usando sua posição no conselho e sua história pessoal para lançar uma nova iniciativa através da Fundação Esperança Dourada, o Projeto Esperança. Ele estabeleceria uma rede de abrigos e centros de recursos para mulheres que precisassem escapar de situações abusivas ou insustentáveis, fornecendo-lhes assistência jurídica, aconselhamento financeiro e as ferramentas para construir uma nova vida independente. Ela havia transformado sua dor em uma plataforma, sua tragédia pessoal em uma missão pública. Ela não era mais definida por seu relacionamento com Rafael Vasconcelos. Ela era definida por seu trabalho, sua resiliência e seu compromisso em ajudar os outros. O público, e mais importante, a elite filantrópica da cidade, ficaram fascinados. Doações inundaram o Projeto Esperança. Ana se tornou uma figura celebrada e respeitada, um símbolo de força e graça. Enquanto sua vida pública em São Paulo era de influência e propósito, sua vida privada permanecia ancorada na quietude e simplicidade que ela havia encontrado em Paraty. Ela manteve a cabana à beira-mar, viajando de avião particular de um lado para o outro, um luxo proporcionado pelos mesmos pagamentos de pensão que Rafael era forçado a fazer. A cabana era seu santuário, o lugar onde ela não era a Sra. Dubois, a formidável membro do conselho, mas simplesmente mamãe. Ela e Noé passavam semanas de cada vez lá, longe do barulho e da ambição da cidade. Seus dias eram preenchidos com as alegrias simples e profundas que ela havia sonhado para ele. Eles caminhavam na praia, coletando conchas e observando os maçaricos correndo pela beira-mar. Ela lia histórias para ele não de contos de fadas, sobre príncipes e princesas, mas de livros sobre exploradores corajosos, cientistas brilhantes e artistas ousados. Ela o criou
com o som do oceano como sua canção de ninar e as lições de autossuficiência e coragem como sua base. Ela lhe ensinou que a força não era sobre o quanto você tinha, mas sobre o quanto você podia superar. Ela lhe ensinou que um lar não era definido pelo tamanho de seus cômodos, mas pela quantidade de amor e verdade dentro de suas paredes. Ela estava construindo uma vida de equilíbrio e significado, uma vida que combinava perfeitamente o poder que ela exercia em uma sala de reuniões de São Paulo com a paz que ela encontrava em uma praia remota no Rio de Janeiro. Uma noite, enquanto estava sentada na varanda de sua cabana, observando Noé dar seus primeiros passos trêmulos na grama macia, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Eu sinto muito", dizia. "Eu sei que é tarde demais, mas eu sinto muito por tudo." Era de Rafael. Ela leu a mensagem, respirou fundo o ar salgado e a deletou sem responder. Ela não tinha espaço para o pedido de desculpas dele. Era um fantasma de uma vida que não pertencia mais a ela. Seu triunfo não estava no arrependimento dele, mas em sua própria liberdade. Desaparecer a salvou. Voltar provou sua força. Mas isso, esta vida tranquila, pacífica e autêntica que ela havia construído para si mesma e para seu filho, essa era sua vitória duradoura. Um ano após a gala, Rafael se sentou sozinho na sala de estar, estéril e minimalista, de um novo apartamento, menor. A cobertura, com seus fantasmas e memórias, havia sido vendida com prejuízo. Sua empresa, antes um titã, havia sido forçada a uma fusão, e ele agora era apenas um executivo sênior, com um título chique e pouco poder real, uma relíquia de uma era passada de ambição desenfreada. Simone era uma memória distante, seu rosto ocasionalmente sorrindo nas páginas sociais, sempre ao lado de alguém mais estável, mais poderoso. Ele estava lendo uma revista de negócios em seu tablet quando a viu. Era uma reportagem de capa. Ana Dubois, a visionária por trás do projeto Esperança. A foto era de Ana, parada em uma falésia com vista para o oceano, o vento pegando em seu cabelo. Ela não estava sorrindo para a câmera, estava olhando para o horizonte, com um olhar de propósito sereno e inabalável em seu rosto. Noé, agora uma criança robusta, estava segurando a mão dela, olhando para ela com pura adoração. Ele leu o artigo, cada palavra uma nova facada em seu ego. Ele detalhava o incrível sucesso de sua fundação, as vidas que ela havia mudado, a poderosa rede que ela havia construído. Ele citava senadores, CEOs e filantropos, todos elogiando sua visão, sua tenacidade, sua graça. O artigo o mencionava apenas uma vez, em uma única e brutal frase. A senhora Dubois, ex-esposa do construtor imobiliário Rafael Vasconcelos, canalizou suas experiências pessoais em uma poderosa força para a mudança social. Ex-esposa, uma nota de rodapé em sua história. Ele se recostou, o tablet caindo no sofá ao lado dele. Por meses, ele havia sido consumido pelo que havia perdido, sua empresa, seu status, seu dinheiro. Mas, olhando para aquela foto, para a mulher que ela havia se tornado e para o filho que ele mal conhecia, ele finalmente entendeu a verdadeira profundidade de sua perda. Ele não havia apenas perdido uma esposa, ele havia perdido uma parceira cuja força silenciosa havia sido o andaime invisível de toda a sua vida. Ele havia perdido uma mulher de substância e resiliência incríveis. Uma mulher que ele havia sido muito arrogante e muito cego para realmente ver. Ele a havia visto como uma bela posse, um reflexo de seu próprio sucesso, quando na realidade ela sempre foi a fonte de uma luz que ele tolamente acreditou ser sua. Suas visitas supervisionadas a Noé
eram assuntos rígidos e desajeitados. O menino era educado, mas distante, um estranho que compartilhava seu DNA, mas não sua vida. O mundo de Noé era de amor, verdade e o som do oceano. Um mundo construído por sua mãe, um mundo do qual Rafael estava permanentemente exilado. Ele era apenas um visitante, uma breve interrupção 2 vezes por mês em uma vida que era completa e feliz sem ele. Ele finalmente entendeu que perder alguém que está disposto a ir embora, a se apagar e começar de novo, é perder uma parte de si mesmo que você nunca mais pode ter de volta. Ele havia pensado que era o Sol e que ela era um planeta orbitando em torno dele. Ele estava errado. Ela era seu próprio universo e ele tinha sido apenas um cometa passageiro, queimando intensamente e depois se desvanecendo na vasta e indiferente escuridão. A percepção não ofereceu conforto, nem redenção. Era apenas a verdade fria, dura e inescapável, o peso final e esmagador de suas próprias escolhas. E aí está, uma história de traição, resiliência e o incrível poder de uma mulher que se recusou a ser quebrada. A jornada de Ana de uma gaiola dourada para uma vida de verdadeira liberdade nos mostra que nossa maior força é muitas vezes forjada em nossa dor mais profunda. O que você achou de sua incrível transformação? Você poderia ter previsto seu retorno deslumbrante? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história te emocionou, por favor, deixe um gostei. Compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la e não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas de amor, perda e redenção.